Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vlog de leitura. E para esse vídeo eu escolhi um livro que eu estava muito ansiosa e para completar a checklist da escritora, né, que é, gente, Babel, da Kuang, né, da Rebecca Kuang. E estou muito ansiosa para esse livro. Porque descobri que Kuang foi uma das minhas grandes escritoras do ano de 2025. Eu gostei de todos os livros dela, né? Eu li a trilogia de A Guerra da Papoula. Guerra da Papoula ganhou o favorito do ano. E li Catabasis, que eu também gostei muito. E agora eu tô lendo Babel. E eu, gente, já li um pouquinho, né? Eu sempre gosto, antes de começar a ler um pouquinho. Esse e-book, por algum motivo, ele não tem número de página. Eu não entendo muito disso ainda, né? Agora que vai começar meu segundo mês usando o Kindle, e aí eu não entendi por que não tem. Mas enfim, então eu só tive que botar o tempo restante, que eu acho horrível, tem gente que adora, e eu acho horrível, e eu só gosto do número de páginas. Mas enfim, então eu li 12%, né? Então tô me baseando nisso. Por enquanto, o livro ainda não começou com grandes coisas, ainda não entendi qual que vai ser ali sabe, não teve um inicial, só teve uma introdução realmente, quem são os personagens e isso, da história em geral, não teve, igual o Catabasis e a Guerra da Papoula, já começou assim, no primeiro ali já sabia o enredo da história, e eu ainda não sei o enredo da história, e a gente tem aqui o... Gente, eu sempre esqueço o nome dos personagens, do Robin, que é o personagem principal, e ele é da... Ai, meu Deus. Mas enfim, gente, na parte que eu parei aqui, ele tinha ido finalmente pro que era o esperado dele, né, que era pra ir pra Oxford, que ele tem um tutor. Na verdade, começa o livro com a morte da mãe dele por uma doença, e aí ele também morreria dessa doença, mas aí um professor de Oxford vai lá e salva ele com um metal. Isso, tipo assim, e aí depois de um tempo ele fala pra ele recitar as palavras que tá escrito nesse metal, em chinês, em mandarim. E ele recita e ele tem meio com poder com isso aqui. Ainda não falou mais nada sobre isso, se realmente é uma coisa ali, um poder a mais ou algo do tipo. Mas ele tá. E aí esse cara depois pega ele pra tutelar e realmente pra ele ter aulas e se tornar uma pessoa inteligente, né? Ele é um professor de Oxford, então ele quer que ele vá pra Oxford. E ele desconfia, né? O Robin desconfia que ele é pai dele. Mas ainda não, né? E aí tem uma cena que ele fala pro Robin, né? E eles vão numa livraria e ele fala pra ele escolher um livro, não sei o quê. E aí acaba que o Robin, quando ele vai ler o livro, ele se passa nas horas e ele perde uma aula. Aí o tutor dele espanca ele. Eu fui tipo, meu Deus, que loucura. Porque o objetivo dele era se concentrar nas aulas e não ser preguiçoso e não sei o quê. Foi bem bizonho, assim. Aí eu tô nessa parte, aí depois disso ele se dedicou muito aos estudos, né? Porque ele falou, meu Deus. E aí agora eu cheguei na parte que ele foi pra Oxford e ele conhece uma outra pessoa que é da Índia. E aí eles se tornam muito amigos. Eu senti um clima também, então não sei se vai ser um casal futuramente. E é isso, e agora eles estão, literalmente a parte que eu parei, é que eles estão conhecendo os outros colegas deles de faculdade. Pelo que eu entendi, não é do mesmo curso, mas da universidade, né? E aí eles são bem xenofóbicos e preconceituosos e esquisitos. Mas é isso, gente. Vem comigo pra leitura de Babel, que não apareceu. Aí apareceu Takuang, e que estou muito ansiosa pro enredo desse livro. Então, gente, já li mais um pouco do livro, né? Agora eu tô em 31% e eu mudei aqui. Agora eu botei o tempo, né, de todo o livro, né? Tirei dos capítulos e odiei também. Pelo amor de Deus, cadê as páginas? E assim, gente, o que eu tô achando até o momento? Eu tô achando o livro um pouco parado, assim. Com os outros livros da Kuang, foi assim, uma leitura, sempre tava acontecendo alguma coisa, eu ficava, esse aqui, até agora, gente, uns 31% não aconteceu nada, assim, de grande relevância. Tá interessante, né, a Kuang, ela é uma pessoa muito inteligente, é o que eu mais admiro nela. A gata faz um trabalho acadêmico para usar nos livros dela. E, gente, eu quero me corrigir do vlog de leitura de Catabasis, que eu por algum motivo falei que Babel era uma biblioteca, porque o meu cérebro associou com a biblioteca de Alexandria, aquela que pegou fogo. Não, Babel é aquela torre da Bíblia, dos idiomas. Mas é isso. E aí o livro se trata disso, e aí eles são estudantes de linguagem, mas eles não são só fluentes nos idiomas, eles tentam procurar a fonte deles, a origem deles.
E isso eu achei muito interessante, e aí que entra a parte da pesquisa acadêmica dela, porque ela, gente, assim, ela fala a origem de várias. Agora a parte que eu tô, dá pra ver aqui, ó, ele tá falando da origem do mandarim chinês, que veio muito dos... Qual que é o nome aqui? Gente, é um nome complicado, olha aqui. Bikussani, mas que veio dos povos budistas, né? E assim, é isso que teve no livro até agora. Eles estudando idiomas, coisas muito inteligentes, e é isso. Ah, e ele encontrou um meio-irmão, que é a cara dele, e esse meio-irmão é de um grupo de revolucionários ou rebeldes, ainda não explicou muito bem o que eles são, né? Mas enfim, aí ele fica revoltado lá com o que é pai dele, né? Porque ele trata o fato da mãe dele lá ter morrido por esquecida, né? Porque ela era pobre, então ela não significava nada pra ninguém. E aí a Europa produz tanta prata que poderia ter salvado, e aí ele junta pra esse grupo. Foi o mais impactante que aconteceu no livro até agora. Mas, ó, ainda falta, gente, 8 horas e 17 minutos pra mim terminar de ler o livro. Então tem muita coisa pra rolar. Então vamos comigo. Então, gente, voltei depois de alguns bons dias e com o livro, gente, concluído. Tá, pra vocês, ó. Concluidinho. E assim, gente, até os 60%, o livro tava bem entediante. Eu achei que eu não ia conseguir nem finalizar ele, porque realmente tava muito difícil de ler. Inclusive, desde a última gravação que eu fiz aqui, passou acho que uns 3, 4 dias, né? Eu acho que eu tô com a mesma roupa, mas eu tomei banho e lavei, tá? E assim, depois, nos 70 ali por cento, gente, começa a acontecer muita coisa, você fica chocada. E o final, eu fiquei, que sacanagem. A Quan, gente, ela adora matar os personagens dela. É impressionante. Esse aqui, ela não deu chance pra nem tupiar ter um segundo livro, porque ela matou todo mundo. Pelo amor de Deus. E assim, o fim eu fiquei muito confusa, porque gente, falo que meus comentários meio sem contexto. Eu falo realmente o que eu lembro. E aí agora no final o que que deu? Eles tentaram fazer uma revolução. Aconteceu muitas coisas, mas eles tentaram fazer uma revolução. Então eles dominaram Babel, né? Que é a faculdade lá, a universidade, dominaram a torre. E aí eles estavam querendo que tivesse a paz lá com a China, porque eles iam entrar com uma guerra, e aí eles queriam paz, negociação, e aí começou o país a entrar em crise, porque ele dependia 100% 100% também não, mas uns 90% da prata, né? E aí começou a entrar em declínio, inclusive uma ponte caiu por conta disso, e mesmo assim os políticos não cederam, não quiseram finalizar a guerra. E aí, então, o personagem principal, que é o Robin, junto com os outros tradutores que estavam com ele, né? Que resolveram que iam demolir a torre, que ia só derrubar, e aí, no caso, eles morreram. Só que no final não diz se isso adiantou de alguma coisa, o que que aconteceu. Fiquei tipo, meu Deus, e agora? O mais importante, eu não sei. O enredo, o que que aconteceu. Então, foi isso. Ah, e aí, uma das amigas dela, acho que eu sempre escuto o nome do povo, uma das amigas deles, né, do grupo ali, que era ali da Europa, acho que era francesa, nem lembro direito, mas que era branca, né, e ali do padrão, ela trai eles, e aí ela acaba matando o Remy, né, que era o grande amigo ali do Robin, e da moça também, que eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Eu sou muito ruim com nomes. Mas aí ela trai eles, o Robin também, gente, antes disso, ele mata o tutor dele, que no caso era o pai dele. E aí, uma coisa que o plot, não sei se esse era se é um plot, se é realmente que eu entendi, porque no final, o irmão do Robin, ele escreveu uma carta pra ele, que daí ele achou lá no esconderijo dele. E aí no final tinha, só que ele não leu, ele deu pra outra amiga dele que ficou. E que ele não queria ler aquilo naquele momento, porque ele morre também, o irmão dele. E aí, no final tem essa carta que ela lê, que fala 3 nomes e fala, não somos os únicos. E aí eu interpretei que são os outros 3 irmãos deles, né? Então, não sei se é realmente isso ou eram 3 outros aliados. Não sei, mas eu acho que são 3 outros irmãos deles. E foi assim, gente, esse livro dividiu muito a minha opinião. Ao mesmo tempo que eu gostei muito dele, eu também fiquei muito entediada, eu fiquei bem frustrada. Então, assim,
Se eu fosse indicar, assim, você viesse me pedir assim, ai, quero começar a ler os livros da Rebecca Quank, qual que eu começo? Esse não seria um título que eu indicaria pra você começar a ler ela. Eu indicaria ou Cotabasses ou A Guerra da Papoula, porque por muitas pessoas, se lessem esse primeiro livro, não ia ter vontade de ler os outros dela. Esse é bem diferente, até mesmo na escrita dos outros livros dela. Mas, no geral, gente, eu gostei. Eu dei 4 estrelas, que é muito bom mesmo tendo essa questão, mas existem livros que vão ser uma escrita mais arrastada, que não vão acontecer várias coisas, e eu acho que isso interfere um pouco no ritmo da leitura, mas eu acho que não interfere tanto no gosto, né? Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui, e um beijo, e até o próximo vídeo.